Olá, seja muito bem-vindo para mais um programa Vida e Atitude. Que bom que você está aí ligadinho conosco nesse dia, porque o nosso convidado que está aqui conosco já para um bate-papo é o Dr. Elge Werneck Júnior, ele que vem para nos falar sobre oncologia, sobre tabagismo. Doutor, você é oncologista do Instituto de Hematologia e Oncologia de Curitiba. Perfeito. E autor de vários materiais de prevenção ao câncer também, né? Seja bem-vindo. Obrigado, eu agradeço o convite. Que bom que você está aqui para esclarecer um pouco para nós esse assunto que a gente fala, mas sempre surgem algumas dúvidas, não é? Ah, sim. E eu queria dizer o seguinte, a gente sabe que o tabagismo é considerado causa de muitas mortes, inclusive acho que um dos causadores de muitas mortes evitáveis, podemos dizer assim, conforme Sim. o OMS. Não só podemos, como devemos dizer assim. É importante a gente lembrar que a principal causa de morte prevenível no mundo, isso é, se a gente evitasse aquilo, a gente reduziria de forma importante aquelas mortes decorrentes de algum comportamento, é o tabagismo. O tabagismo, ele mata mais do que acidentes, ele mata mais do que crimes, ele mata mais do que doenças infantis, do que doenças infecto-contagiosas. Para a gente ter ideia, a principal causa de morte no mundo inteiro são as doenças cardiovasculares, seguido de perto pelas doenças neoplásicas, pelo câncer. Nas duas, o principal fator de risco é o tabagismo. De tal forma que se hoje eu extinguisse o tabagismo do mundo, a gente teria um declínio muito importante das doenças cardiovasculares, das doenças neoplásicas e sem citar aqui as doenças respiratórias, como enfisema, enfim, que são doenças de uma mortalidade muito alta, isso é, elas matam muito, essas doenças provocadas pelo cigarro, elas matam muito, mas elas também debilitam muito. Os pacientes enfisematosos, aqueles pacientes que dependem de oxigênio porque fumaram durante muito tempo, têm uma qualidade de vida muito ruim. E a gente deve sempre passar isso para o nosso vizinho, para o nosso primo, para o nosso filho, falar com o nosso pai, incentivar o nosso avô a parar, porque o cigarro realmente ele é o nosso inimigo silencioso mais próximo. Sim, doutor, e você fala sobre as doenças, que são muitas, que o tabagismo pode provocar, inclusive o câncer, né, que é uma doença terrível. E também nós imaginamos que o cigarro ele pode ser uma porta de entrada para outros vícios, não é? Essa pergunta é uma pergunta que a ciência não vai ter uma resposta muito objetiva. O que a gente consegue perceber? Todos os vícios, sejam vícios relacionados ao tabagismo, ao álcool, ou drogas ilícitas, vale lembrar também, drogas lícitas, vários medicamentos antidepressivos, eles estão muito relacionados com o perfil emocional, psicológico, psiquiátrico desse indivíduo. Quadros depressivos, quadros de ansiedades generalizadas, eles tendem a levar aqueles indivíduos para uma fuga, para um mecanismo de fuga. Muitas das vezes esse mecanismo de fuga é um medicamento antidepressivo, muitas das vezes é um medicamento ansiolítico, muitas das vezes é uma bebida alcoólica, muitas das vezes é o cigarro e não poucas vezes vai ser uma droga ilícita. Não existe uma relação causal objetiva, porque fulano fuma, ele vai usar droga, não. Mas a gente sabe que aqueles indivíduos que se predispõem por um mecanismo de ansiedade a se prender a determinada droga, como o tabagismo, ela tem sim uma possibilidade de se prender a outras drogas, dentro das quais a gente pode citar as drogas ilícitas. Entendi. Doutor, e o fumante ocasional, ele corre risco também? Porque tem gente que fala assim, eu vou fumar só um cigarrinho, 2, 3 por dia, não tem problema nenhum. Tem problema ou não tem? Pergunta excelente, eu acho que é essa pergunta que a gente deve bater mais na tecla. Uma das principais argumentações que a gente escuta, olha, eu fumo muito pouquinho, eu só fumo um cigarrinho depois do almoço, ou então só na hora da noite, depois que eu janto, eu tomo aquele cafezinho e vou fumar. A gente tem uma publicação recente de dezembro de 2016 que mostra que não existem níveis de segurança para o tabagismo. Eles pegaram uma população de indivíduos que fumavam menos do que um cigarro por dia. E o que se percebeu? Que esse indivíduo que fuma um cigarro por dia, ele tem 8 vezes mais chance de desenvolver o câncer de pulmão do que quem não tem nenhum hábito de fumar. 8 vezes. E segundo, ele tem 65% de chance de morrer precocemente
em relação àqueles indivíduos que não fumam. Eu não estou falando quem fuma 1 maço, quem fuma 2 maços, quem fuma há 50 anos. Eu estou falando daquele indivíduo que fuma 1 cigarro por dia. Então isso, se eu estou falando de 1 cigarro, imagina aquele que fuma 40. E vale lembrar que, voltando para o início da sua pergunta, o tabagista passivo, ele carrega de forma subjetiva 30% do risco que o tabagista ativo carrega. Digamos e exemplificamos o seguinte: se a minha esposa fuma 30 cigarros por dia e eu convivo com ela diariamente, eu estou fumando passivamente 10 cigarros. Se o meu filho, que mora comigo, fuma 3 cigarros por dia, eu estou fumando, só por inalar aquela fumaça, 1 cigarro por dia. Isso é, o fato de conviver com quem fuma me traz riscos à saúde de proporções importantes. Eu não estou falando que é um risco discreto nem um perigo discreto. É 1/3 daquele risco gigantesco que o cigarro traz para quem fuma. E aí é que vale a minha orientação e o meu estímulo. Se a senhora não fume, estimule que o seu marido não fume. Incentive de todas as formas que o seu filho não fume. Que aquele seu parceiro de trabalho, que aquela sua colega de bancada, que ela não fume. Porque o hábito dela faz muito mal a você. Aí é que eu falo, não cabe só a mim, como médico e formador de opinião, transmitir isso. A senhora que está em casa, na hora que estiver no seu salão de beleza, o senhor, na hora que estiver lá lavando o seu carro, precisa passar isso para o colega. Porque o mal que ele faz para ele indiretamente chega a você. Realmente, doutor, esse é um assunto muito sério e nós vamos continuar conversando no próximo bloco. Fique ligadinho conosco. Você já pensou que divertido poder anotar os seus compromissos tendo como plano de fundo a amizade, a diversão e o colorido todo fofinho de uma agenda? É isso que as agendas Pão Diário Kids trazem para você, desde a versão tradicional quanto a Pocket. É uma agenda toda divertida e colorida, cheia de ilustrações, sem contar com uma cartela de adesivo e um bolso para você guardar o que for necessário, seus documentos. Uma agenda que você pode levar na bolsa e carregar aonde for, com todo esse divertimento e essa descontração que uma agenda traz. Sem contar que também nós temos ainda outras versões de agendas, como as agendas executivas. As agendas executivas Pão Diário são ideais para executivos e para profissionais de sucesso que querem anotar os seus compromissos. Cada uma delas vem com os dias, com o mês e os dias da semana em inglês e português. E tem no início um planejamento anual, onde você pode ter uma visão geral dos seus compromissos. A agenda marrom é em couro ecológico e vem com uma borda em bronze. Já a versão preta, também com capa de couro ecológico costurada, com um friso prateado. Já a versão azul, além dela ter uma capa toda texturizada, ela vem com uma borda e um friso azul e internamente também segue esse padrão de cor todo azulado. Já a agenda feminina traz uma versão, um rosé clássico, com um friso mais rosado também envelhecido. E dentro ela segue todo esse padrão, com versículos bíblicos e opções para você anotar os seus compromissos e telefones. A Agenda Executiva Pão Diário é uma opção para você, que tem muitos compromissos para anotar. Mas se de repente você não tem tanto compromisso, a tua vida é corrida, você quer um dia a dia mais prático, você pensa assim, nossa, é muita coisa para anotar, eu gosto só de anotar alguns pontos, Pão Diário também tem a versão da agenda semanal. A agenda semanal Pão Diário com capa dura tem a opção de se ver toda a semana, onde você pode anotar pontualmente os seus compromissos. A cada domingo tem um artigo especial e um espaço para você poder anotar o sermão na sua igreja,
ou de repente alguma outra informação que seja relevante para você. Ela também tem a versão floral, que veio toda especial para as mulheres. No início de cada agenda semanal, nós temos também um planejamento mensal, onde você pode ter uma visão geral do seu mês e anotar todos os seus compromissos. E um dos grandes carros-chefes do Pão Diário são os nossos calendários. Geralmente são muito utilizados para presentear, as pessoas gostam de deixar nas suas empresas, em suas casas, às vezes até como um item decorativo, por causa das tão lindas paisagens que tem. Nossos calendários podem ser encontrados em duas versões, a versão de parede e a versão de mesa. Cada um deles tem um diferencial. O calendário paisagem é um calendário repleto de imagens de todo o mundo. Todos eles têm espaço para anotação de compromissos, bem como um plano de leitura anual da Bíblia. O calendário de Israel já vem com imagens e detalhes de Israel, mas não são aquelas imagens que a gente está acostumado, não. São imagens clássicas de Israel, são imagens do povo de Israel, da sua terra, do que tem em Israel, da flora, da fauna. Muito interessante. E o calendário para mulheres vem todo recheado com deliciosas imagens de flores, com cores, que conversam com a nossa realidade feminina. Esse calendário é ideal para você deixar no seu trabalho, ele já vem com um furo para você pendurar na parede e anotar todos os seus compromissos. Já se você pensa assim, puxa, mas eu não tenho onde pendurar esse calendário, o que eu vou fazer? A versão de mesa também pode te ajudar. Você colocando na mesa do seu trabalho, enquanto você tem a visão de todos os seus compromissos, a pessoa que está sentada, o seu cliente, quem você está atendendo, tem a opção de estar tendo uma linda paisagem com um versículo bíblico, uma forma indireta de você estar mostrando o amor de Deus, inclusive para os seus clientes. Os calendários Pão Diário já estão à disposição nas melhores livrarias. E corre, porque acaba logo. Bom, nós já conhecemos boa parte da linha dos produtos Pão Diário e eu espero que vocês busquem, procurem nas livrarias esses produtos que vocês vão gostar muito. Mas todo o conteúdo do Pão Diário não faria sentido se não fosse a palavra de Deus. E para isso, nós queremos apresentar para vocês a linha de Bíblias com meditações do Devocional Pão Diário. A Bíblia Pão Diário, ela vem com o diferencial de ter próximo da meditação, do versículo correspondente à meditação, ter uma meditação. São 365 meditações do Pão Diário junto à leitura bíblica. Também nós temos na versão marrom, com o perfil dourado, e a versão feminina, rosa, com um perfil florido. A Bíblia Pão Diário, ela une a Palavra de Deus com o Devocional Pão Diário, porque algumas coisas, elas vão muito melhores juntas. Compre hoje mesmo a Bíblia Pão Diário e desfrute da alegria de ler a Palavra de Deus com o devocional mais lido do mundo. Estamos de volta com o programa Vida e Atitude. Que bom que você está aí conosco, acompanhando o nosso bate-papo aqui com o Dr. Elge, ele que é oncologista e veio nos falar um pouco sobre o tabagismo, sobre o câncer e outras doenças. Doutor, agora eu quero te fazer a seguinte pergunta. Doutor, e quando a pessoa para de fumar, pode ficar muitos anos os efeitos, causando algum problema ali no organismo da pessoa? Sim. Mas eu acho que antes da gente pensar lá na frente, a gente tem que pensar que agora, e eu sempre falo isso com os meus pacientes, faça uma comparação com regime. Você começar a fazer regime hoje, você não vai emagrecer amanhã, você vai demorar 6 meses. Mas cada dia mais que você demora para começar a fazer o regime, mais tempo você vai demorar a emagrecer. Isso vale para o cigarro. A gente consegue ter dados objetivos de que 10 anos após a interrupção do tabagismo, você tem um organismo relativamente limpo, se eu posso usar esse termo, em relação ao cigarro.
Nesses 10 anos, progressivamente, você vai reduzindo todo o seu risco de desenvolver determinada doença. E a gente sabe que imediatamente, questão de minutos após a interrupção do tabagismo, você já começa a ter uma sensação diferente, você já começa a ter mecanismos fisiológicos, respiratórios melhores do que no momento em que você está fumando. Esse benefício ele se extrapola desde o primeiro momento em que você para de fumar até o final da sua vida. Mas o importante é que a gente comece agora, porque o seu organismo, cada vez que ele fuma, ele está dando um tiro para dentro. Ele está, mais uma vez, ingerindo uma pílula de veneno. Eu volto a dizer, o principal inimigo da humanidade em termos de saúde chama-se cigarro. É verdade. Doutor, e parar de fumar não é uma tarefa fácil. Nós vemos pessoas que conseguem parar em menos tempo, outras em mais tempo, enfim, mas eu conheço muitas pessoas que conseguiram parar de fumar. Mas eu acho também que é importante a ajuda de pessoas, né, ao seu redor, da família, dos amigos, como você falou. E eu quero te perguntar o seguinte agora, a questão espiritual também ajuda? Como você vê isso? Você é um médico, Sim. certo? Como que você vê essa ajuda espiritual, quando a pessoa busca uma ajuda, um conselheiro, uma pessoa que possa lhe ajudar? Pode contribuir bastante também para que essa pessoa tome essa atitude de parar de fumar? Acho que a palavra mágica que você colocou nessa história toda chama atitude. Nenhum medicamento, nenhuma porta trancada, nenhuma gaveta sem cigarro vai impedir alguém de fumar se ele não tiver atitude, a força de vontade. Existem alguns estudos americanos mostrando que o principal fator de sucesso na interrupção do tabagismo é a vontade e a determinação daquele indivíduo. A gente precisa criar circunstâncias para que, primeiro, ele esteja seguro que quer parar de fumar. Isso através de conscientização, demonstrar para ele os benefícios que o abandono ao cigarro traz para ele, os malefícios que a permanência do cigarro vão trazer para ele a longo prazo. Então isso tudo é fundamental para motivá-lo. A partir daí a gente tem um contexto de promover um ambiente propício para que isso aconteça. E aí vale um ambiente de tranquilidade, de serenidade, de estímulo nos momentos de ansiedade, tudo isso envolto por um apoio médico, um apoio psicológico, um apoio familiar, um apoio religioso, isso é, provendo a ele um núcleo de equilíbrio, de segurança, um núcleo de conforto realmente, vai fazer com que ele tenha mais condições de seguir determinado naquele objetivo que ele tinha lá atrás. Volto a dizer, o contexto ele é todo muito importante para que ele consiga parar de fumar. Mas o principal mecanismo que ele precisa carregar consigo mesmo é a determinação e o objetivo de abandonar o cigarro. Sim, doutor. E só para terminar nossa conversa de hoje, muita gente quer parar e não sabe também por onde começar. Mas será que existe algum programa, algum auxílio do SUS para aquelas pessoas que de repente querem parar, não tem condição de pagar um programa de repente que poderia custar caro, uma ajuda? Então, existe uma ajuda que a pessoa pode ter através do SUS? Existe, mas eu acho que eu queria só deixar uma coisa antes, para que quem ainda não quer parar de fumar comece a querer parar hoje. Estamos vivendo um problema econômico no mundo, né? Então hoje, famílias que sobrevivem com salário mínimo agradecem a Deus por ter o salário mínimo. O salário mínimo, digamos que está em torno de 900 a R$1.000. Suponhamos que numa família o marido e a esposa fumem cada um uma carteira de cigarro por dia, é um número bastante razoável para a população. O maço de cigarro mais barato custa em torno de R$5. Eu estou falando R$10 por dia. Uma carteira para o marido, uma carteira para a esposa. Isso no final dos 30 dias soma R$300. Sim. Isso é 1/3 do salário mínimo. Verdade. Isso é 1/3 do que ela recebe, que ela poderia prover de conforto, de saúde, de alimentação, de saúde propriamente dito, para os filhos, para ela, para o marido, para o conforto de dentro de casa. Então você está rasgando 1/3 do seu salário com o veneno que você está ingerindo todos os dias. Se você não tinha interesse de fumar, o tenha a partir de agora, porque não só faz mal para a sua saúde, mas faz muito mal para o seu bolso. Existem várias ferramentas para a gente parar de fumar. O SUS oferece esse atendimento em qualquer posto de saúde que você buscar, você vai ser recomendada. Todas as grandes cidades hoje no Brasil já têm centros de referência destinados única e exclusivamente ao abandono do tabagismo. A você que tem acesso à medicina privada, ao plano de saúde, ao seu médico particular, da mesma forma pode conversar com o seu médico, porque desde orientação,
apoio psicológico e medicamentos, principalmente ansiolíticos e antidepressivos, existem e estamos prontos para prover condições de que esses indivíduos abandonem o tabagismo. Repito o que eu disse na resposta anterior. A força de vontade, a conscientização é o que vai nortear você. Não adianta eu impedir de colocar uma pizza, um chocolate na sua geladeira se você resolver acordar de madrugada e ir no posto de gasolina comprar. Você precisa ter a segurança de que quer parar. Lute contra, porque esse vai ser o maior presente que você vai dar para sua saúde. É isso aí, muito bom, doutor. Bom, você ouviu aí as orientações, né, do doutor Elge. Isso. E nós aprendemos muito com certeza hoje aqui, esperamos que você também tenha aprendido e que você tenha agora, então, daqui para frente, uma atitude de parar, de ver aí o que é melhor para a sua vida, né? É vida e atitude, esse é o nome do nosso programa. Então, que você tenha atitude de mudar, de inovar, Nós estamos num novo ano, 2017, começou não faz muito tempo e ainda está em tempo, podemos dizer assim, de você mudar a sua atitude aí e ter uma vida melhor. Não é verdade? Claro. Doutor, muito obrigada pela entrevista. Esperamos que você possa estar mais vezes aqui conosco no Vida e Atitude. Eu agradeço. Para quem quiser entrar em contato com você, poderia deixar algum contato? Claro, vocês podem me achar no Instagram, no Facebook, Dr. Elge Werneck. O nosso site é www.IHOC, Instituto de Hematologia e Oncologia Curitiba.com.br. Nós vamos agora para um breve intervalo e já voltamos, não saia daí. É praticamente impossível falar de Ministérios Pão Diário sem falar de Pão Diário. Um devocional para cada dia do ano. É o devocional mais lido do mundo. E, gente, eu vou contar para vocês, vale muito a pena essa literatura. É uma leitura fácil, uma leitura rápida, toda baseada em textos bíblicos. A ideia do Pão Diário é mais ou menos assim. Uma história rotineira do dia a dia, embasada com um texto bíblico e com um desfecho que vai fazer a diferença na sua vida. Mas, de repente, você pode olhar e dizer assim, mas essa capa não me identifico muito com ela, essa capa não faz muito o meu estilo. Não é um problema. A gente tem várias opções de capas que uma com certeza vai fazer a diferença para você. Pão Diário com capa jovem. Gente, um devocional muito legal que você pode se identificar com ele. Sim, um pão diário jovem. Aí você diz assim, eu sou jovem, mas eu gosto de algo mais delicado, de algo mais singelo. Isso também não é um problema. A gente tem a opção com uma capa rosa, que vai fazer toda a diferença, sem contar que vai combinar com o seu estilo. Afinal, cada um de nós temos um, não é mesmo? Aí você diz assim, mas eu queria poder carregar o Pão Diário comigo, é tão legal e esse tamanho é meio grande para mim. Não tem problema, a gente tem versões de bolso que você pode levar, é o Pão Diário Mini, que você pode carregar com você para onde você estiver, fazendo a leitura do Pão Diário a cada dia. Aí você diz assim, mas eu queria dar para o meu avô, queria dar para minha avó, mas com essa letra pequenininha não vai dar. A gente tem a versão na letra grande também, que facilita a leitura, facilita demais o texto. E quem tem alguma dificuldade em ler, consegue acompanhar a leitura do Pão Diário com esse texto. E sem contar que ele também tem com a capa apropriada para idosos. É com certeza um diferencial que vai agradar o seu avô, a sua avó, aquele tio querido que você tanto quer agradar. E se com você pensa assim, mas eu queria também, era poder dar de presente, seria muito legal poder dar um Pão Diário de presente. Tem uma edição toda especial, vocês não fazem ideia da textura e do toque desse livro. De verdade, ele é todo dourado, num estilo mais luxuoso, diferenciado. É algo muito legal, que vocês vão gostar muito de conhecer. Vai valer muito a pena. Também na versão Pocket, que pode ser levado para todos os lugares, também com esse design luxuoso, com um fitilho para você marcar o texto. Certamente você vai gostar muito de conhecer toda a coleção do Pão Diário. E muito mais do que uma publicadora, Pão Diário é um ministério cristão que tem por intuito levar a palavra de Deus, fazer com que ela seja acessível a todas as pessoas.
Venha nos conhecer, saber um pouquinho mais sobre o que fazemos. Temos vários livretos, folhetos que estão disponíveis para abençoar você, a sua igreja, o seu ministério. De repente você gosta de visitar um hospital, visitar uma escola ou até mesmo um presídio, mas não sabe o que falar ou o que levar para essas pessoas. Nós temos materiais adequados que vão ajudar você a chegar nestes lugares e levar a palavra de Deus para quem necessita de esperança e necessita de amor. Entre em contato conosco, você pode nos escrever no e-mail brasil@pandiario.org ou entre em contato conosco pelo telefone 41 3257 4028. É um prazer muito grande o Pão Diário estar próximo de você e você fazer parte dessa nossa missão de levar uma mensagem de esperança e de alegria a quem necessita. Estamos de volta com o programa Vida e Atitude. Hoje falamos sobre o tabagismo e os males, os efeitos que o cigarro pode causar no organismo da pessoa. Isso nos leva a uma grande reflexão, o quanto nós precisamos cuidar de nós, cuidar do nosso corpo e também se preocupar com aquele que está próximo a gente, o próximo, o nosso próximo, quem está ao nosso redor. Porque quando alguém fuma, como o doutor falou aqui, está automaticamente fazendo com que a outra pessoa fume também passivamente. E Cristo nos ensina a cuidarmos do nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E lembrando disso, eu queria ler com você que está nos acompanhando uma meditação do Pão Diário que tem como tema Não pratique o mal. Vamos ler? Diz assim: muitos consideram que o médico grego Hipócrates foi o pai da medicina ocidental. Ele entendeu a importância dos seguintes princípios morais na prática da medicina e tem o crédito de ter escrito o Juramento de Hipócrates, que ainda serve como guia ético para os médicos de hoje. Um conceito-chave do juramento é nunca cause dano. Isso sugere que um médico fará apenas o que ele acredita que beneficiará os seus pacientes. O princípio de não causar dano entende-se aos nossos relacionamentos, na vida diária. Na verdade, a benevolência é algo central no ensino do Novo Testamento sobre amar aos outros. Ao refletir sobre a lei de Deus, Paulo vê que o amor é o intento por trás de muitas ordenanças bíblicas. O amor não pratica o mal contra o próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Essa passagem nós encontramos na Bíblia, sim, em Romanos 13, versículo 10. A cada dia que seguimos Cristo Jesus, nosso Salvador, somos confrontados com escolhas que afastarão a vida de outros. Quando escolhemos uma atitude a tomar, deveríamos nos perguntar: isso reflete a preocupação de Cristo com os outros? Ou só estou preocupado comigo mesmo? Tal sensibilidade demonstra o amor de Cristo que procura. Tal sensibilidade demonstra o amor de Cristo que procura curar os feridos e ajudar aqueles que necessitam. Que a gente possa refletir sobre isso e não praticar o mal com a gente mesmo e nem com o nosso próximo. Que a gente possa ter uma atitude de amor para conosco e para com as pessoas. É isso que Cristo nos ensina. Bom, o nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Que bom que você esteve acompanhando a nossa programação. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp. É sempre muito bom receber o recadinho quando você escreve lá para nós. Nós falamos diretamente de Curitiba. O código é 41 99263 9241. 99263 9241. Esse é o nosso WhatsApp. Vai ser uma alegria receber a sua participação. Desejo que Deus abençoe a sua vida e até o próximo encontro em mais um Vida e Atitude.